Então, olha só, na nossa live 1, eu trabalhei com estes fatos, ó, foram 5 fatos, né, 5 transações financeiras, no qual eu abordei sempre do dia 9. Então, lá no dia 9 eu fiz uma compra, depois eu realizei outra compra, eu fiz requisição de matéria-prima para produção. Na live 1 eu só tinha material, então eu considerei a minha borracha como o único elemento de custos, produzi pote, transferi para estoque, vendi, apurei lucro. Então, quem não assistiu ao longo perdeu tudo isso. Ficou gravado, vocês podem assistir depois. Hoje nós vamos trabalhar com este, tá? Então, quem assistiu, ótimo. Quem não assistiu, eu abordei novamente só para vocês verem a importância de assistir, tá? Quem não assistiu vai compreender perfeitamente agora. Então, o que eu vou fazer? Então, vou dar sequência, fatos 6, 7, 8 e 9. Agora, no dia 16. Então, olha só. No dia 16, nós vamos fazer uma requisição de borracha. O que significa requisição de borracha? Eu já comprei borracha, tenho borracha em estoque, então comprou borracha, coloquei frete, né? Armazenagem, seguros, todos os gastos, tirei os impostos recuperáveis e coloquei no estoque, tá? A borracha tá lá no estoque. Chegou um caminhão de borracha e tá lá abastecido. Agora, no dia 16, nós vamos pegar parte dessa borracha que chegou e nós vamos jogar para o processo produtivo. Em algumas empresas é feito por requisição mesmo, por tipo de romaneio, por requisição. Tem outras que já utilizam o código de barra, né? Essa requisição vai por lotes grandes, mas sempre existe esse controle que é a baixa do estoque. Pessoal, será, professora, que na prática isso acontece? Acontece sim, tem que ser dado baixa do estoque. Algumas de uma maneira mais rudimentar e outras mais, né, evoluídas, mais informatizadas. Mas por que isso tem que ocorrer? Como que um empresário, como que alguém que cuida do compras vai saber quando tem que comprar mais borracha? Né? Porque não pode faltar borracha para produzir pote. Porque se faltar borracha para produzir pote, né? Sem matéria-prima, a produção para. Custo aí, ó, aluguel, mão de obra, um monte de coisa para pagar sem produção. Então, esse acompanhamento do estoque, a contabilidade de custos serve para controle de estoque. Então, eu fiz a ficha de controle na live passada, não é para repetir conteúdo da disciplina lá de intermediário. Quem já assistiu intermediário é ótimo, né? Conseguiu ver a profundidade um pouco mais. Quem não viu o intermediário também conseguiu ver a importância da ficha de controle de estoque, né? Ela pode não ser feita manualmente, nem aqui no Excel, mas ela é feita em sistema e é feita no aparato como um todo. Por quê que ela é feita dessa forma? Para que a gente possa controlar e a pessoa responsável por compras possa acompanhar esse estoque para não deixar matéria-prima faltando. Então, no dia 16, a gente vai solicitar borracha, tirando, então, do estoque e lançando para o processo de produção. Só que na aula de hoje, nós vamos ver que também temos gasto com mão de obra. Lá na aula gravada 2, também na aula conceitual 3, eu trago passo a passo da apuração dessa mão de obra, que consiste em quê? Primeira coisa, identificar tempo disponível ao empregador. Então, tira os domingos que não trabalha, tira os feriados, né? Tira as faltas que são justificadas, né? Ou não justificadas, mas tem que tirar toda vez que faltou. Sempre que tiver problema de energia, de greve, tira todos os dias que não é trabalhado. Você, primeira coisa, tem que saber quantos dias efetivamente o empregado está lá trabalhando. Não importa se eu pago domingo, se eu pago feriado, mas ele não produz, né? Então, o domingo feriado tem que ser pago com a produção da segunda, da terça, assim sucessivo. Primeira coisa, apurar o tempo disponível. Segunda coisa que nós vamos saber é quanto que eu pago para o empregado. Eu pago para o empregado as horas que ele trabalha, eu pago as horas de domingo que ele não trabalha, eu pago feriado que ele não trabalha, eu pago férias, eu pago 3 de férias, eu pago 10º, né? Todas as verbas que eu pago para ele. E tem as verbas que eu gasto com ele, mas não vai direto para o bolso dele. INSS, fundo de garantia. Então, eu tenho um total, que é o custo do ano deste meu empregado. Quando eu pego o custo anual e divido pelo tempo disponível total que ele tem para trabalhar efetivamente para mim, eu sei o custo de 1 hora, tá bom? Então, lá na aula gravada, eu apurei esse custo. Aqui, a gente já está dando um passo a mais.
tá ok? Então, aqui eu já sei o custo total dessa mão de obra dos empregados. E nós vamos apropriar ao produto, porque o nosso objetivo vai ser, ao final, calcular o custo de produção. Então, esse produto consome borracha, que é o primeiro elemento, material direto, e esse produto consome mão de obra, que é o empregado que está lá trabalhando. E isso nós estamos trabalhando no regime de competência. Por que eu estou falando de regime de competência? A folha, né, de pagamento, os custos com a mão de obra direta, aqui eu estou considerando 100 mil, mas eu não estou pagando ainda. Esse gasto com a mão de obra pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente, né? Muitas empresas pagam o 5º dia útil do mês seguinte. Então, o trabalho de um mês é pago no mês seguinte, até o 5º dia útil do mês seguinte. Isso aqui não é pagamento. Eu nem sei se essa borracha foi paga, não foi, se essa mão de obra foi paga ou não foi. Nós estamos apurando o custo. Então, preciso saber o seguinte, pagando ou não pagando essa mão de obra agora? Quanto gastou de mão de obra para produzir? Então, é isso. Aqui nós vamos juntar esses dois elementos, que é a borracha e a mão de obra. Feito isso, meu produto, estou considerando nesta live 2 apenas esses dois elementos, eu pego esse produto já transformado, já acabado e transfiro para estoque. E depois que ele estava no estoque, ele é vendido, né? Esse processo pode ser muito rápido, pode ser automatizado, mas ele tem que funcionar exatamente desse jeito. Então, a borracha chega, vai para o estoque, o operário está trabalhando. A borracha sai do estoque e vem para a produção, junta com o custo do operário, né, que está trabalhando, forma o produto acabou, finalizou. Ele vai para estoque e do estoque ele é vendido. Muitas empresas, os caminhões já ficam esperando, a produção finaliza e já vai para comércio, já sai para entrega. Não tem importância, não estou falando que eu tenho que pegar o produto que acabou, colocar na prateleira, não é isso, tá, pessoal? É a operação que é controlada. E isso nós vamos fazer no critério PEPS. Então, aqui não tem compra, porque meu objetivo não é, então, trabalhar com o material que nós vimos na aula passada. Então, o que acontece aqui na minha ficha de controle de estoque? Então, como eu já abordei na live 1, eu movimentei, mas aqui eu trouxe o saldo. Então, olha, nós vamos começar a trabalhar o dia 16, e a minha borracha, na minha ficha de controle de estoque, então, no dia 9, eu tenho um saldo que eu apresentei para vocês na nossa live 1, de 395 mil de borracha, tá? Está lá, esse meu estoque está aqui desde o dia 9. Bom, agora, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma requisição de 10 mil, né? Nessa requisição, olha, então, no dia 16 do 11, eu vou fazer uma requisição. O que é requisição? É entrada ou é saída? A entrada é compra, né? A requisição é a saída do estoque. Vou tirar 10 mil. O meu critério é PEPS. Então, o primeiro a entrar era o primeiro a sair. Como eu tenho só um lote aqui, o meu custo unitário vem por esse lote, de 19,75. Mas caso eu tivesse várias compras realizadas, eu ia dar baixa nas primeiras, nas mais antigas, que é o critério aceito pela legislação. Ou média. Tá? Vocês vão praticar mais a média. Mas por isso mesmo que eu trouxe o PEPS, que é aceito pela legislação e é um pouquinho mais complicado de entender. Então, se eu te explico mais complicado, o outro fica mais tranquilo. Qual é o custo dessa baixa do estoque da borracha? Então, você vai pegar a quantidade vezes o custo unitário, 197.500. Como que fica o meu estoque físico? Meu estoque físico, olha, eu tinha 20... menos 10 que saíram, sobram 10 mil quilos. Qual é o meu saldo financeiro? Meu saldo financeiro era 395, tiro 197,5, sobra 197,5. Qual é o custo unitário? É o meu saldo financeiro dividido pelo meu saldo físico. Professora, eu já sabia que era esse valor, posso só repetir? Pode, mas o processo certinho é esse. Isso mostra para você que você está fazendo a ficha correta, porque os custos unitários de estoque, eles somente mudam quando tem novas aquisições de valores diferentes. As baixas nunca muda esse custo unitário. Então, o que nós fizemos aqui neste momento?
Neste momento, então, nós requisitamos uma matéria-prima. Então, ó, saiu matéria-prima. Então, qual é o custo do pote? Aqui, ó, esse MD, material direto, tá? De material direto, qual é o custo? Esse 197.500, ó. Isso é o custo da matéria-prima, do material direto consumido. Tem mão de obra? Neste caso, nós teremos. Ó, o enunciado no dia 16/11, nós vamos apropriar 100 mil de mão de obra. Então, olha só, 100 mil. De onde saiu esse 100 mil, professora? Este 100 mil, ele é da folha de pagamento. Então, esse 100 mil é o salário dos colaboradores, mais a parcela de 1/12 de 13º, mais 1/12 de férias, mais 1/3 sobre esse 1/12, né? Mais INSS patronal, mais fundo de garantia. Então, hoje o software calcula a folha de pagamento. Não é o valor que você está pagando para o empregado, tá? Não é o lerite. Olha a diferença. Nós temos um salário registrado na carteira, que é o salário base. Nós temos o olerite, que é o dinheiro que eu dou para ele. E nós temos o valor da folha, que são todos os gastos que eu tenho com este empregado periodicamente, tá bom? Na aula 2 que eu gravei, a gente apura o custo. Aqui eu estou considerando já o custo, que eu quero apurar o custo do produto, considerando o material. E nós teremos os custos indiretos de produção, mas não nessa aula, tá? Nessa aula é zero. Nessa aula nós estamos incorporando o material. Então, quando eu somo material com mão de obra, eu tenho o custo do meu produto pote. Então, meu pote consumiu 197,5 de material, consumiu 100 mil, então meu custo no período de produção, foi 297.500. O que eu vou fazer? Agora eu vou para a minha ficha do meu pote. Então, ó, dia 16/11, eu tenho o quê? Eu tenho uma transferência para estoque. Ou eu tenho pote, né? Entrada de pote, produto acabado pote. Do jeito que vocês registrarem lá no plano de contas de vocês para esses históricos. Ó, só recapitulando. Então, no dia 9, a gente tinha um saldo, tá? Eu deixei o saldo aqui. Então, no dia 9, a gente tinha 15 mil potes que ainda não tinham sido vendidos, a este custo de 8,70 unitário, que deu 130.500, tá? Já estava lá. Agora, o pote ficou pronto. O pote vem na entrada ou na saída? Na entrada, né? Na entrada. Quantos potes foram produzidos? Ó, transferência de 20 mil potes para o estoque. Então, nós temos uma entrada de 20 mil potes. Por qual valor? 297.500. Qual é o custo de cada pote? É 297.500 dividido por 20 mil. Então, 14,88, deixa eu aumentar mais uma casa decimal, 875 é o custo de cada um dos potes. De onde veio mesmo, pessoal, esse custo? O custo do pote, ele veio da matéria-prima, que é o material que foi consumido na produção do pote, que eu tirei da ficha, e da mão de obra, tá? Da mão de obra. Então, eu tirei da ficha para poder colocar aqui, já coloquei no fato. PEPS, o que acontece no PEPS? A gente repete o nosso estoque anterior e a gente acrescenta essa nova compra aqui. Critério PEPS, né? Não posso ficar misturando. Quantidade física, valor monetário. Quem que é o custo unitário? O financeiro dividido pelo físico. Olha lá, esse é o meu custo. Vou deixar ele todinho em vermelho para mostrar que eu tenho 15 mil da produção do dia 9 e tenho 20 mil agora, tá bom? 20 mil agora. Bom, e aí o que acontece nos dados? Já produzi. Então, olha, eu peguei a borracha, tirei da prateleira e coloquei na produção pelo custo da ficha. Peguei a mão de obra da folha de pagamento, coloquei na produção. O produto ficou pronto. Juntei os dois elementos e transferi ele para estoque. Qual é o volume?
deu para produzir 20 mil potes. Se tivesse produzido 10 mil, então aquele custo total de 10 mil, né? A gente achou o custo unitário. Agora, no dia 16, foi vendido 5 mil, pelo valor de venda de 26. Pessoal, cuidado, tá? 26 é valor de venda, não é custo, tá bom? E isso vai para a demonstração de resultado, esses 26. É o valor da receita, o preço de venda, tá? Foi vendido 5 mil unidades. Então, como eu estou mexendo com custo, o que eu vou fazer? Eu tenho que vir aqui na minha ficha do pote, ó, na minha ficha do pote, no dia 16 do 11, e eu tenho que baixar pela venda. Opa, vou pôr na linha de baixo para não misturar, tá bom? No dia 16 do 11, eu vou fazer a venda, né? A baixa do estoque proveniente da venda. Venda é o quê? Tá entrando o produto no estoque? Não, tá saindo. Então, é uma saída de 5 mil. Professora, por qual valor? Olha o critério. É PEPS. Se o critério é PEPS, então o custo mais antigo, que é esse de 8,70, é o primeiro que entrou. Então, ele será o primeiro a sair. Se o critério fosse o EPS, seria por 14,875. E se fosse média, professora? Se fosse média, você tinha 15 com 20, teria um saldo financeiro de 35. Um saldo só. Aí você teria um custo médio. Sairia do estoque por esse. Como eu usei o critério PEPS, ó, vou deixar em amarelinho para você ver a relação. Eu estou dando baixa pelo primeiro. Quem é o total da saída? É a quantidade que está sendo vendido pelo custo unitário. E agora, como que fica o meu saldo? Se eu tinha 15 físico, saiu 5, fica 10. Se eu tinha 130 mil, saiu 43.500, sobrou 87. Quem é o custo unitário? Eu pego o físico, ou financeiro, e divido pelo físico. Ah lá, não mudou, não pode mudar, tá? As saídas não podem mudar os valores. Deixa eu colocar aqui a margem mais 1 para eu repetir o próximo saldo. Bom, é só isso que eu tenho no saldo? Não, né? Aqueles 20 mil, não mexi em nada dessa produção de agora. Ela continua 100% aqui. Então, eu vou simplesmente repetir. Por que mesmo, professora, que você está repetindo? Porque o critério que eu estou usando é o critério PEPS. Olha só, pessoal, ele não mistura, ó. Dia 9 eu tinha um saldo, tá lá, 15 mil unidades físicas, ó. No dia 16, como o critério é PEPS, eu repeti o que eu tinha e coloquei a nova produção. Como é PEPS, vou usar o lote mais antigo. Então, ó, o que era 15 veio para 10. E esse lote eu ainda não mexi. Professora, quando que eu mexo nesse lote? Quando acabar esse lote de 15 mil. Então, se a minha produção aqui tivesse sido de 20 mil e eu tivesse vendido 20 mil, eu teria que dar baixa totalmente nesses 15 e daí eu pegaria mais 5 desse daqui, tá? No livro tem certinho. Mas eu fiz dessa forma aqui para a gente poder acompanhar. Então, feito isso, eu já sei. Então, olha só, o meu custo com material, coloquei minha mão de obra, achei aqui, ó, o meu custo. Vou colocar aqui, ó, custo acabado, custo do pote. Transferi o custo do pote para o estoque, olha lá. Vendi, dei baixa. Agora a gente pode apurar o resultado. O que é faturamento? É a receita, né? É o valor pela transferência. Nós sabemos que foi vendido 5 mil unidades por um preço de 26. Agora sim, pessoal, a gente vê aqui, ó, venda de 5 mil por 26 cada. Professora, a senhora está falando de custo, por que a senhora está trazendo a venda? Porque muitos alunos confundem o preço de venda com o custo da venda. Então, esse preço, que é o valor que eu transfiro para o meu cliente, o valor que o cliente paga, é o valor da venda, que não tem nada a ver com o custo. O custo é interno, tá bom? Então, esses 26 ali da venda. Nós temos 3 e 5 de impostos, né? Como eu tenho 3 e 5 de impostos, como que eu vou fazer aqui? Então, eu vou pegar 8, que é os 3 mais os 5, e vou multiplicar por 5 mil unidades. Então, 40 mil de impostos.
eu tenho que fazer o quê? Tirar o meu custo de produção. Onde que eu tiro esse custo? Esse custo, pessoal, é o material, a mão de obra, mas não o que eu produzi, é o que eu vendi. Ó, vou deixar escrito aqui para vocês, ó. Isso daqui, ó, é o CPV, é o custo do produto vendido. Então, na demonstração de resultado, quando a gente fala CPV, não é custo de produto acabado, não é custo de produto do estoque, não é custo gasto no período, é custo da venda. Eu produzi 20 mil, ela entrou no estoque, olha lá, 297 mil, mas eu vendi só 5 mil. Então, o custo que eu gastei está lá no estoque. Mês que vem eu posso vender, posso liquidar. Eu vou dar baixa no estoque só o custo do que eu vendi. Vendi 5 mil potes. Então, é o custo da venda, tá bom? Depois a gente compartilha com vocês o Excel para vocês verem certinho, apurando os valores de onde vieram, tá bom? Feito isso, a gente soma. Isso é o que nós chamamos de lucro bruto, tá? Não é lucro do período. Ainda teria que pagar despesa, se houver, né? Precisa ainda pagar o frete de entrega, de venda, se tiver, pagar o prolabore, né? Pagar a energia da administração, material de consumo. Então, esse dinheiro não é lucro que põe no bolso e vai embora, não. Chama-se lucro bruto. Por aqui, você já vê que produzir pote compensa. Se você tiver prejuízo daqui para frente, é problema de gestão, porque o valor que você vende o pote dá para pagar a produção e sobra 46.500. Então, o produto em si é rentável, tá bom? Bom, esse então é o que a gente tinha para abordar com relação a esse material, né, direto que nós colocamos no produto, mais a nossa mão de obra.